Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 12. Quem diz essas palavras é o próprio Senhor Jesus. E ele diz assim para mim, para você e para qualquer pessoa que queira crer nessa palavra. Versículo 12: em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha para cá. O Senhor Jesus, ele disse essas palavras para os seus discípulos no passado, mas também é palavra para mim e para você, porque hoje nós somos os discípulos do Senhor Jesus. Aí ele diz assim: em verdade, ou seja, o que ele está dizendo para você aqui não é uma falsidade, não é uma enganação e muito menos é uma mentira, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus nunca foi achado na boca dele dolo algum. Não é bolo não, viu? Dolo, de dado. Nenhum dolo se achou na boca dele. Pastor, o que é dolo? Dolo é mentira. Nunca se achou nos lábios, na boca do Senhor Jesus, mentira, nem pequena, nem média e nem grande. Jesus sempre trabalhou com a verdade. Por isso que ele começa dizendo: em verdade, vos digo. O que ele diz para a gente? Ele diz assim: aquele que crê nele, que crê no Senhor Jesus, fará as mesmas obras que ele fez. Olha só o que ele diz, hein? Aquele que crê nele, no Senhor Jesus. Por que eu falo nele? Porque às vezes a pessoa, ela quer fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus, ela quer ter os mesmos resultados que o Senhor Jesus, ela quer ser honrada por Deus como Jesus foi, ela quer vencer como Jesus venceu, mas ela não crê só no Senhor Jesus. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: ah, pastor, né? Eu falei para ela: ô irmã, busque Deus, olha, pede para o Senhor, pede para Deus em nome do Senhor Jesus. Ela falou assim: ah, mas eu estou pedindo, pastor, eu creio no Senhor Jesus. Ela falou assim: mas é só para ele? Não, eu creio na senhora também, eu creio na Cida, eu creio não sei o quê. Eu falei: então, é por isso que você não tem resposta, é por isso que Deus não honra muitas vezes a pessoa, é porque ela divide a fé dela com outras coisas. E a Bíblia fala: ou é o Senhor Jesus, ou então não é ninguém. Deus só vai agir na minha vida, na sua vida, se a minha fé e a tua fé estiver nele, no Senhor Jesus. Se estiver no Senhor Jesus em qualquer outra coisa, Deus já não age em meu favor e nem em teu favor. Está na Bíblia isso, gente. Deus fala assim: eu, o Senhor, não divido a minha glória com outrem, com as esculturas de imagem, né, com os ídolos. Ou seja, se uma pessoa busca no Senhor Jesus para ser curada de um câncer, por exemplo, e ao mesmo tempo ela está lá: ó, minha Nossa Senhora, eu te peço, me cura. Se Deus curar ela, para quem que ela vai dar glória? Certamente ela vai dar glória para o Senhor Jesus, mas também ela vai dar glória para a Senhora. Por isso que muitas vezes a pessoa pede e não recebe. Deus não cura, porque a senhora, para começar, nem existe. Nem existe. E se existisse, eu garanto, não poderia fazer nada pela pessoa, por você ou por mim. Então a minha fé, a tua fé, tem de estar somente nele, no Senhor Jesus. Aí ele diz assim: se a gente crer nele, alguém crer nele, vai fazer as mesmas obras que ele fez. Aí eu te pergunto: você crê no Senhor Jesus? Sim ou não, gente? Sim ou não? Responda para si. Se você crê no Senhor Jesus, essa palavra é para você. Ele está dizendo que você pode fazer exatamente as mesmas coisas que ele fez. As mesmas coisas. E olha que ele não diz assim: olha, talvez você faça, pode ser que você faça, é provável que você faça,
olha, vai que aconteça de você fazer. Ele não fala nada disso. Ele dá uma afirmação: em verdade eu vos digo, ou vos afirmo, se você crê em mim, você vai fazer as mesmas obras que eu faço. Quais as obras que Jesus fez? A Bíblia fala de muitas. A Bíblia fala, por exemplo, que Jesus ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, Jesus desfazia as obras do diabo, Jesus ele quebrava todo tipo de ação do diabo maligno. Jesus, diz a Bíblia, ele parava o curso da morte. Jesus, em toda e qualquer situação, ele vencia. E ele está dizendo: se você crê nele, você também vai fazer essas coisas. Você vai curar os enfermos, ainda que o enfermo seja você mesmo. Como? A Bíblia fala assim em certa ocasião, olha, que se aproximou do Senhor Jesus um homem que era leproso. Esse homem, ele caiu de joelhos diante do Senhor Jesus e disse assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O que nós entendemos aí? Esse homem sabia, ele tinha certeza que Jesus tinha poder e condição de purificar a ele, mas ele não tinha certeza se era o desejo, a vontade de Jesus curar ele ou purificar ele. Então Jesus virou para ele e falou assim: sim, quero, fica limpo. Então Jesus resolveu aquela dúvida dele na hora. Você está em dúvida se eu quero ou não quero te purificar? Se eu quero ou não quero curar você? Pois sim, eu quero purificar você, eu quero curar você. E a Bíblia diz: Jesus tocando nele, impondo as mãos sobre ele, diz: fica limpo. Então veja, Jesus impôs as mãos sobre aquele homem leproso, e na mesma hora a lepra desapareceu e o homem foi curado. Em outra passagem, em Marcos 16, Jesus fala assim: em meu nome, aqueles que creem em meu nome, estes sinais os acompanharão. Aqueles que creem no nome de Jesus, estes sinais o acompanharão. Ele fala muitos, vou pegar só dois. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles, o quê? Serão curados. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, se Jesus ele podia impor as mãos sobre o enfermo, e não importava a doença que a pessoa tinha, se era um câncer, uma lepra, se era um tumor, um caroço, um nódulo, um problema no coração, nas pernas, no olho, na visão, no ouvido, e o enfermo era curado, ele está dizendo: se você crê nele, você também vai impor as mãos sobre o enfermo e o enfermo será curado. Então, se você está doente, você precisa começar a fazer isso. Você precisa começar a impor, a pegar a sua mão abençoada, cheia de unção, mão que Deus quer usar, colocar sobre a enfermidade e fazer a tua oração forte, repreender a doença, repreender o mal, mandar o demônio sair, amaldiçoar a doença. Porque você pode ver, quando a pessoa está doente, na grande maioria das vezes, não é alguém que vem dar um medicamento para ela, é ela que vai até a estante dela, ela que vai em determinado lugar que ela guarda os remédios e ela se automedica. É assim ou não é? Sim ou não? Na grande maioria das vezes é. A não ser que a pessoa não estiver bem da cabeça, a não ser que a pessoa estiver numa situação que ela está no hospital, então não pode se automedicar. Os enfermeiros vão lá e dão o medicamento, o médico vai lá e dá o medicamento. Mas o que eu quero que você entenda é isso: que na grande maioria das vezes a própria pessoa, puxa, estou com uma dor de cabeça, ela vai lá e toma um remédio. Então por que você não pode agir na fé? Você mesmo colocar a mão sobre você e invocar a cura de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus e determinar a cura para você. Se você não faz, é porque de fato você não está crendo. Porque Jesus falou: quem crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço, vai agir como eu ajo, vai proceder como eu procedo, vai tomar as mesmas atitudes que eu tomo. Se eu vendo um enfermo, imagina Jesus falando: se eu vendo um enfermo, eu empunhava as mãos sobre ele para ele ser curado, assim você tem que fazer. Impõe as mãos se for o caso sobre você. Viu o filho doente, ou o pai, ou a mãe, ou o marido, ou a esposa, ou até um animal que seja, está doente, está enfermo, impõe as mãos crendo nessa palavra: eu creio no Senhor Jesus, e Ele disse que eu faria as mesmas obras que Ele
faz. Amém, pessoal? Aí na continuação, no Evangelho de Marcos, ele fala: e expelirão ou expulsarão o quê? Demônios. Não é isso que Jesus fazia, gente? A Bíblia fala que em certa ocasião Jesus estava pregando e não tardou, não demorou que aparecesse um homem endemoniado no meio do culto de Jesus. Um homem endemoniado apareceu e a Bíblia fala que Jesus expulsou aquele demônio, expeliu o demônio daquele homem e ele ficou calmo, tranquilo. Parecia outra pessoa, de fato era. Uma pessoa endemoniada age de um jeito, uma pessoa liberta, livre da influência do diabo, é outra coisa. E ele diz: se você crer, você vai fazer a mesma coisa. Se você se deparar diante de um endemoniado, uma endemoniada, o que você vai fazer? Você vai correr? Porque muita gente faz isso, corre do endemoniado ou da endemoniada, ou corre para procurar ajuda do pastor, corre para ligar para um pastor. E aquela história, gente, nem sempre você vai encontrar o pastor à sua disposição. E se quando você chega no momento aqui, por exemplo, chega alguém aqui, tem alguém endemoniado lá, pastor, o senhor pode ir lá? Não posso, porque eu já estou aqui para pregar a palavra para você, acabando a reunião, eu tenho que atender algumas pessoas, e aí? O diabo, o demoniado vai quebrar tudo lá, vai fazer uma anarquia lá. Eu vou lá para você: olha, tem pessoas que são crentes já faz 30 anos, 20 anos, 15 anos, 5 anos que seja, já era para estar nessa palavra aqui, fazendo as mesmas obras que Jesus, impondo as mãos sobre o enfermo para ser curado e expulsando os demônios. Mas a gente vê, é triste ver. Às vezes liga alguém pra gente a altas horas da noite, 2 horas da manhã, meia-noite, 1 hora, 4 horas, não tem hora, né? O demônio agir. A gente está lá no sono do justo, não que a gente não vá, viu? Precisar a gente vá. Mas para você entender, a pessoa deveria estar numa condição de ela estar agindo e colocando o mal para correr. Mas incansavelmente a gente ouve as pessoas ligar para mim, pastor Alain, pastor José Carlos, pastor Alex: pastor, estou com uma situação difícil que a pessoa está endemoniada, o que eu faço? A pergunta: o que eu faço? Faz as mesmas obras de Jesus, expulsa o demônio, expele o demônio, manda o demônio embora da pessoa ou da sua vida. E aí às vezes a gente, até para demonstrar para a pessoa que a questão é apenas crer, a gente às vezes nem vai lá, a gente nem vai no lugar, às vezes no local, para libertar a pessoa. A gente fala assim para a pessoa que ligou para nós: coloca o telefone no ouvido da pessoa endemoniada aí, e por telefone a gente fala: demônio, presta atenção, eu vou te mandar sair, você vai pegar tudo que é seu e vai sair. E pelo telefone: demônio, sai dele, sai dela. A pessoa: pastor, o demônio foi embora, pastor, deu mal, foi embora. Viu? Não precisei nem pôr as mãos, não precisei nem estar lá. Exatamente como a Bíblia fala dos lenços e aventais de pau. Ele não precisava estar lá. O toque do lenço ou o toque do avental já era o suficiente para o demônio cair, queimar, a sua obra ser desfeita e ele ser expelido. Mas isso é para quem crê, gente. Então tudo que Deus pede para você é: creia. Se você crê nele, no Senhor Jesus, você vai fazer as mesmas obras que ele fez. Como ele destruiu as obras do diabo, feitiçaria, inveja, orgulho, mal-olhado, fez a emanação financeira, material, profissional, destruiu os problemas que estavam no casamento da vida das pessoas, você pode fazer. Como? Usando o nome do Senhor Jesus. Viu uma obra do diabo, detectou um problema que você fala: é a obra do diabo. Começa a agir, começa a impor as mãos, começa a repreender, começa a dar óleo, começa a falar para o demônio sair. Amém, pessoal? Porque não sou eu quem está dizendo isso, é Jesus. Se você crê nele, no Senhor Jesus, você vai fazer as mesmas obras que ele faz. Amém, pessoal? Agora, primeira condição: crer. Mas tem mais uma. Vai para 2 Timóteo agora. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo de número 20. Olha o que diz aí. Versículo de número 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra
outros, porém, para a o quê? Desonra. Olha para cá. O Senhor Jesus, ele usa o exemplo de uma grande casa. Aí ele diz assim: numa grande casa, não há apenas utensílios, instrumentos ou objetos de prata e de ouro. Também há objetos de barro e de madeira, ele fala, né? De prata e outros, porém, de madeira e de barro, né? Outros de barro e de madeira. Aí ele fala, uns para desonra e outros para honra. E não é assim mesmo? Sim ou não, gente? Às vezes a mulher tem aquela, vamos dizer, utensílio lá, né, que é chique. Às vezes a pessoa, quando é família, sua família, tem lá a sua louça, né? Tem o seu conjunto lá de talheres, garfo, colher, prato, para poder almoçar e jantar. Quando vem alguém de fora, uma visita chique, geralmente a pessoa tem aquele jogo que ela só usa para visita, né? Quer dizer, um utensílio para honra, né? Para um momento especial, para um momento, né, de festa. Então é um objeto, um utensílio que ela usa o quê? Para honra. Você pega um pinico, por exemplo. Se você chegar uma visita na sua casa, lá você vai falar para a pessoa, olha, tem um banheiro ali, tem um pinico debaixo da minha cama lá. Você vai falar para a pessoa pegar o pinico? Sim ou não? Vamos dizer, o pinico é para desonra, não é verdade? Você vai usar para fazer o número 2, o número 1, é ou não é? Então, cada coisa tem o seu fim, cada coisa tem o seu uso. Só que Jesus aqui, gente, ele não está preocupado com casa, ele não está preocupado com objeto de prata, de ouro, não está preocupado com objeto de barro, de madeira. Ele está dizendo assim, numa grande casa, pode ser uma casa, uma família, mas também está falando numa grande igreja, por exemplo. Há pessoas de todo tipo, há pessoas de todo tipo. Há pessoas que honram a Deus e pessoas que não honram a Deus. Há pessoas que obedecem a Deus e pessoas que não obedecem a Deus. Há pessoas que creem em Deus e há pessoas que não creem em Deus. Há pessoas que seguem a direção da palavra e tem pessoas que não estão nem aí com a direção que recebe a palavra. Tem pessoas na igreja que são libertos, outros não libertos. Uns que estão bem, outros estão mal. Uns que são ruins, tem gente ruim, tem, e outros que são bons demais. Quer dizer, dentro de uma igreja tem todo tipo de pessoa, convertido e não convertido, salvo e não salvo, que está disposto a ter um compromisso com Deus, e alguns que só querem um milagre, uma resposta de Deus. Aí, olha o que ele diz no versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes, o que? Erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa, o que? Olha para cá. Veja que o apóstolo Paulo ele descreve algumas situações. Ele fala de uma pessoa ser utensílio, instrumento de honra na mão de Deus. Porque ele fala de possuidor. Quem é que possui a tua vida? Quem é que possui a tua alma? Quem é que possui o teu ser, o teu espírito? Para quem que você entregou a sua vida? Para o Senhor Jesus. Não, pastor, eu entreguei para o Zé Pilintra, entreguei para o Tranca-Rua, entreguei para a Pombagira. Amarrado, né? Se você fez isso lá no passado e agora você aceitou o Senhor Jesus, essa entrega que você fez lá atrás já não pode trazer nenhum dano para você. Porque se você aceitou o Senhor Jesus, no dia que você aceitou o Senhor Jesus, essa entrega, esse pacto que você fez lá atrás, foi quebrado. Então, se você entregou a vida para o Senhor Jesus, Ele é o seu possuidor. Você está debaixo da autoridade dEle, do poder dEle, nas mãos dEle. E Ele fala que você tem que estar preparada para toda boa obra. Lembra que Ele fala lá atrás? Se você crer nele, você vai fazer as mesmas obras que Ele. Mas tem que estar o quê? Preparado. Tem que ser utensílio, o instrumento para honra. Tem que ser útil ao seu possuidor. E que mais que ele fala aí? Versículo 21 de novo. Santificado, olha aí. Santificado e útil. Sabe o que é ser santificado? Separado. Você tem que ser uma pessoa separada para ser usada por Deus e não pelo diabo. Ser usada por Deus. Mas para você ser usado por Deus, estar preparado para ser usado por Deus, ser um instrumento de honra,
ou útil a Deus, ele fala assim: olha, você tem que se purificar destes erros. Ou seja, se você estiver errando em alguma área da sua vida, para ser usado por Deus, para fazer as mesmas obras que Jesus, para ter os mesmos resultados, você primeiro precisa se purificar. E olha que interessante, Deus não diz que Ele vai purificar você, Ele diz que você tem que se purificar. Ou seja, Deus não vai obrigar você a fazer o que você não quer, ou a deixar de fazer certas coisas que pela palavra dele, Ele manda você deixar de fazer. É uma decisão sua, é uma atitude sua. Outro dia, acho que foi na semana passada, nós vimos aqui a respeito daquele homem que era paralítico, e Jesus perguntou para ele: queres ser curado? E eu expliquei para você, se a gente perguntar para uma pessoa: você quer ser curado, quer ser liberto? A resposta é óbvia: quero ser curado, quero ser liberto, quero ser prosperado. Mas a pergunta de Jesus tinha muito algo além do apenas quero ser curado. Jesus quis dizer para ele: você está disposto a abandonar o pecado? Você está disposto a fazer o que eu te mando para que eu possa te curar? É diferente. Uma coisa é querer ser curado, outra coisa é querer fazer algo a fim de ser curado. Naquela mesma tarde da semana passada, assim que eu acabei a reunião, veio uma mulher aqui. Ela veio conversar comigo e falou: pastor, faz uma oração por mim. Eu falei: o que está acontecendo? Eu falei: olha, pastor, se o senhor não sabe, eu tenho HIV. Quer dizer o quê? AIDS. Aos olhos da medicina é o quê? Incurável. Ela falou: pastor, eu não sei, dá uma gripe em mim, dá um resfriado, sintominha qualquer, parece que é um absurdo, eu sofro tanto. Mas o problema da AIDS está aí, porque o problema maior da AIDS é que enfraquece, corrói e destrói o sistema imunológico. Então o sistema imunológico da pessoa, as barreiras de defesa do próprio organismo fica tão fraco, que às vezes pode ser um resfriado do mais simplesinho, pode levar a pessoa à morte. E ela falou: pastor, eu estou zonza, eu estou fraca, eu estou com mal-estar, e eu estou nervosa porque tem um rapaz que está ligando para mim. Eu falei: por quê? Porque ele falou que ele está desconfiado, que ele pegou AIDS de mim. Aí eu perguntei para ela: mas você não falou para ele? Não falei não. Viu como é que o diabo é, gente? Por isso que a gente sempre fala para a pessoa que, olha, sair dessa vida de prostituição. Às vezes a pessoa sai com ou com essa, na hora é um bem bom, né? Na hora é gostoso, é prazeroso, é satisfação, vira o zoinho pra cá, vira o zoinho pra lá, né? Bom demais. É inegável, quem vai negar? Não é bom. Só que aí ele tá. Para ser bom apenas não é o suficiente. Tem que ser bom e tem que ser abençoado. E para ser bom e ser abençoado, tem que ser dentro do casamento, com a pessoa certa, preparada por Deus. Fora do casamento é prostituição, é fornicação. E o diabo vai levar a pessoa a se meter numa situação dessa, vê? A mulher teve intimidade com o rapaz e nem falou para ele: olha, eu sou soro positivo, eu tenho HIV no meu sangue, eu tenho AIDS. Não falou. Aí eu perguntei para ela. Ela falou assim: pastor, mas ele sabia. Eu falei: mas ele sabia e não se preveniu? Não. Eu falei: então esse é um burro. Não tem outra palavra. É um burro. Sabia que você tem HIV, tem AIDS e não se preveniu? É burro. Não tem nem que reclamar. Se sabia e não se preveniu, é burro. Não é verdade? Perdoe por ser tão enérgico, mas é verdade. Mas eu falei para ela: para irmã, olha, eu preguei a palavra hoje, direção que Deus deu, que muitas vezes a pessoa diz que quer ser curada, mas falta ela estar disposta a abandonar o pecado, a abandonar o erro, obedecer a Deus para poder ser curada. Então eu posso orar para a senhora pode ser curada desse mal-estar, dessa zonzura, dessa fraqueza, e inclusive a senhora pode ser curada desse HIV, dessa AIDS, esse vírus que está te matando. Agora a pergunta é: a senhora está disposta a parar com o erro? Eu falei: que erro? Parar com a fornicação. Ah, pastor, mas eu não faço assim sempre, é de vez em quando. A última mesmo foi agora, um pouquinho antes do carnaval. Quer dizer, pela resposta ela quer dizer assim: eu quero ser curado, mas eu não quero parar de ter intimidade, não quero parar de ter com a fornicação. Claro, então vou fazer o seguinte: eu vou orar para a senhora.
Talvez na misericórdia de Deus Ele cure a senhora. Mas se a senhora não estiver disposta a abandonar o erro, olha, eu posso orar. Jesus pode vir aqui em carne e osso e pessoa, impor as mãos sobre você, orar. A AIDS continua, o HIV continua. Então, você vê, a pessoa ela tem que estar disposta a se purificar. Deus não ia fazer ela parar com a fornicação. Vem cá, sua cabeçuda, puxar ela para a orelha, dá aqui a sua mão. Deus não faz isso. Deus não vai obrigar nem a mim nem a você a parar com o erro. Mas Ele fala, se você quer fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus, se você quer ser útil para Ele, quer estar separado para Ele, quer ser um instrumento de honra, preparado para toda boa obra, preparado para expulsar demônio, para curar enfermo, para vencer, para desfazer as obras do diabo, se purifica. É a fornicação? Para com a fornicação. Ou então casa de uma vez. Pronto, casa de uma vez. É adultério. Está traindo teu marido, está traindo a tua esposa. Puxa, é tão duro quando certas coisas chegam no nosso ouvido. Às vezes chega no ouvido da gente assim, o irmão ou irmã está indo no motel com fulano e com fulana. Aí você olha, puxa, mas irmão, essa irmã, esse irmão é casado e está na igreja, adulterando, e num lugar tão maldito como aquele. Além do erro do adultério, o outro erro é ir num lugar como aquele, onde vai homossexuais, vai bissexuais, vai gays, vai pessoas também lá, homem e mulher adulterar, vai todo mundo junto, né? Aquela salada mista. Esse é um ambiente totalmente dominado pelo diabo. Aí vai um cristão, uma cristã, trair o marido, trair a esposa, e num lugar como aquele aí. Mas pastor, qualquer outro lugar podia trair? Não, lógico que não. Mas para você ver, se é adultério, se purifica disso. Corte esse maldito adultério agora. Olha para você ver. Ontem, eu conversei com uma mulher, e ela estava num desespero medonho. Por quê? Essa não vem na igreja, é de fora, então você até entende. Ela falou, pastor, eu abandonei a minha casa, eu abandonei o meu marido, eu virei as costas para toda a minha família, inclusive abandonei uma criança de 2 anos, criança minha, meu filho. Deixei tudo isso para trás para me relacionar com um homem, e um homem casado, que tinha uma mulher doente e na cama. Eu trabalhava em tal lugar, tinha tudo, pastor, não me faltava nada. O trabalho era excelente, o salário era bom, né? Eu era saudável, perfeito. Hoje, como é que eu estou? Eu sei do meu erro, ela falou, sei do meu erro. Hoje, eu estou refém dessa pessoa, porque o lugar onde eu trabalhava descobriu a minha atitude errada, me mandaram embora, todas as portas estão fechadas para mim. Hoje eu tenho dor do alto da cabeça à planta dos pés, eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade. Se eu pegar e falar, vou cortar o adultério agora, do que eu vou viver? Onde que eu vou morar? Porque ele me sustenta, ele paga minhas contas, né? Uma hora ele está comigo, outra hora ele está lá com a mulher dele doente. Olha que desgraceiro que o diabo vai na cabeça. E ela não está bem, a vida dela está cada vez o quê? Pior. O que eu falei para ela? Só que é mesmo saber o que a senhora tem que fazer? Só tem que parar com esse adultério. Só tem que cortar esse adultério. Pastor, mas o que eu vou fazer? Onde que eu vou morar? O que eu vou viver? Falei para ela, a única coisa que eu sei é, se você fizer o que agrada a Deus, se você fizer o que é certo, Deus cuida de você, Deus ampara você, Deus não vai deixar você ser envergonhado, Deus não vai deixar você na mão. Só que a pessoa fica em cima do muro, ela fica com medo de cortar o pecado, ela acha que ficar no erro ainda é melhor do que se acertar e se colocar na mão de Deus. E tem muito crente que é assim. Então se você está em algum erro, Deus está dizendo, se purifica, corta o erro. É o cigarro? O porquê que você ainda não parou de fumar? Está esperando dar um câncer em você? Está esperando dar um AVC em você? Está esperando dar um infarto fulminante? Não dá nem tempo de pedir perdão? Corta esse maldito cigarro aí. Ah, pastor, mas é uma tragadinha só. É como a gente sempre fala do veneno. O veneno não precisa ser uma grande quantidade para matar. Às vezes uma pequena quantidade é o suficiente. É ou não é, gente? Sim ou não? Pega o veneno do escorpião, por exemplo. É uma picadinha de nada. Se não correr, a pessoa morre. Uma picadinha só. Acho que não dá nem 1 milímetro ali de veneno no sangue da pessoa, mas mata. E assim é o erro, o pecado. Assim é uma tragadinha de cigarro, um
golinho de bebida, uma olhadinha porque não deve, uma palavrinha, seja qual for o erro, Deus vai dizer, se purifica. É mentira? Para de mentir. É desobediência? Comece a obedecer a Deus. Não está dizimando? Começa a dizimar. Não perdoou? Perdoa. É para limpar o pensamento, né? A cabeça, as coisas erradas. Limpa. Se purifica. Aí Deus fala, você será útil a Ele, instrumento de honra. Você será separado e preparado para toda boa obra dele, quer dizer, para fazer todas as boas obras que Jesus fez, expulsar os demônios, curar os enfermos, desfazer as obras do diabo, ser um vencedor, uma vitoriosa. Amém?